Aqui é Sérgio Tec, eu sou presidente do Sistema OSEB, que é composto pela Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, que pertence à Organização das Cooperativas Brasileiras, que é uma organização que defesa e representação do cooperativismo nacional. Nós, do Sistema OSEB, também somos uma instituição sindical, onde que é o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, que são integrantes da FECOP Sulene, que faz parte das cooperativas ligadas a Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Nisso nós fizemos a representação sindical. E temos o nosso braço do Sistema S, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, do qual ele tem a missão de promover a formação, a educação e a cultura do cooperativismo do Estado da Bahia. O Sistema S do SESCOP também tem uma organização em nível nacional, do qual a gente trabalha junto com o grupo do Sistema S, que são 11 instituições. Entre elas, nós temos o Senar, que hoje é o nosso convidado aqui nesse bate-papo com o presidente. E eu tenho a honra de estar aqui com o senhor Humberto, que é o presidente da FAEB e do Senar, um produtor rural veterinário lá do interior da Bahia, do Miguel Calmon, que tem representado muito bem o sistema da agricultura e da pecuária do Estado da Bahia. Essa aproximação com o Sistema Senar já vem de algum tempo entre o Sistema OSEB e o Sistema FAEB, que faz esse trabalho em conjunto, pois nós temos N cooperativas que são do ramo agropecuário e que trabalham muito ligado ao Sistema Senar e FAEB. E com isso, o setor rural, através do Sistema Senar, ele busca a sustentabilidade do setor rural baiano, que traz muitos ganhos à sociedade na Bahia. Nós temos mais de 1 milhão de produtores rurais, agricultores na Bahia, e dos quais muitos são sócios das cooperativas aqui no estado da Bahia. Bom, feita essa introdução do nosso trabalho junto ao SEB, nós gostaríamos, nesse bate-papo, e agradecer inicialmente ao Humberto por ter aceitado o nosso convite e dizer, Humberto, da nossa admiração pelo seu trabalho que vem trazendo. E nós temos aí o Senar, que tem um vasto trabalho de parceria com a gente. O ano passado foram mais de quase 70 eventos juntos que nós fizemos e que nós queremos ampliar. Lá no SEB do SESCOP, nós temos muitos trabalhos de representação de trabalho, temos uma missão, valores. Como é que o Senar e a FAEB, o que é o Senar e a FAEB estão fazendo e qual é a missão e os valores deles? Bom, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande estar aqui. Te agradeço, Sérgio, o convite, ser um parceiro de primeira hora, né? A OSEB tem caminhado junto conosco aí por essa Bahia inteira, que é um imenso estado com uma potencialidade fantástica e que nós precisamos realmente unir sabedorias, esforços, recursos para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da Bahia e, consequentemente, com o desenvolvimento do setor agropecuário, que é o foco aqui do nosso bate-papo. Então, muito obrigado de poder estar aqui com você, falando para o sistema cooperativo, que eu entendo e tenho isso no meu DNA, que é fundamental para a solução dos pequenos negócios, seja na Bahia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O pequeno precisa estar juntos para dar volume, para dar sustentabilidade ao seu negócio e para ter poder de comercialização. Então, parabéns pelo trabalho que a OSEB faz aqui no nosso estado e, em especial, no setor agropecuário. Mas, respondendo a sua pergunta, né, nós somos da Federação da Agricultura, que tem a missão de representar e de defender o produtor rural baiano, um grande número de produtores que nós temos nesse imenso estado, do tamanho de um país.
E ao lado da federação tem o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, faz parte do Sistema S, né? E que é o nosso braço operacional na área educacional, na área de capacitação, na área de qualificação e hoje também o nosso maior foco na área da assistência técnica e extensão rural, que é um déficit muito grande que nós temos dentro do nosso estado. E mais recentemente, Sérgio, nós criamos agora, que está em fase de legalização, o nosso IAGRO, que é o Instituto Agropecuário da Bahia, que é um instituto que vem também com essa missão de ser um agente prestador de serviço do produtor rural, do trabalhador rural, do setor agropecuário como um todo. E não tenha nenhuma dúvida que essas 3 instituições que momentaneamente nós estamos representando, precisa muito do trabalho da OSEB, e eu começo até dizendo que te falava aqui informalmente antes, todo ano a gente tem alguns temas que norteiam o nosso trabalho, que são bases, que são estrutura para o trabalho que a gente vai realizar em todas as nossas ações, Sérgio. E esse ano, coincidentemente e muito oportunamente, nós estamos aqui para conversar sobre isso. Dos nossos 3 temas, tudo tem muito a ver com o sistema cooperativo. O primeiro deles é a organização social. Nós entendemos na federação, no SENAC, que se nós não tivermos produtores organizados, nós não temos como executar o nosso trabalho, nós não temos como colocar nossas soluções em campo para esses produtores. Então, a organização social, que é bem o fato aqui da cooperativa, do sistema cooperativo, que é quem tem ajudado, e a gente vai poder nesse bate-papo falar um pouco mais sobre isso, ajudado a dar resultado econômico das atividades dos nossos pequenos produtores. Então, a organização social foi um desses temas. O outro, comunicação, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nos comunicando com o setor, com a sociedade, porque é necessário que nós, até como dirigentes que somos, prestemos conta do que estamos fazendo, da nossa missão, do cumprimento das nossas obrigações frente às instituições que nós estamos representando. Então, comunicação é tudo, faz parte do nosso dia a dia, não é uma coisa ainda que estava muito no nosso DNA das nossas instituições, mas hoje se incorporou e tudo que a gente fala tem que ter um modelo de comunicação, comunicação interna, comunicação com os parceiros, comunicação com a sociedade, comunicação com os nossos clientes finais. Então, comunicação é um tema que a gente trata no nosso dia a dia. E o terceiro tema desse ano que a gente está tratando também tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que é inovação. Nós estamos num momento onde o mundo está passando por diversas transformações, até também levado por um problema de saúde pública que afetou a humanidade como um todo e afetou os setores produtivos como um todo. Então, a inovação tem que estar também dentro desse nosso DNA, da gente estar mudando, transformando e buscando excelência para nossas instituições. Por isso, muito bom estar aqui com você aqui para bater esse papo. Muito bom. Nós temos, assim, muitas coisas em comum e, afinal, o nosso objetivo é atender o produtor, atender a comunidade lá no campo, e nós somos apenas entidades que juntos realizamos isso. E lá na OSEB, Sescop, nós temos uma preocupação muito grande que é com a profissionalização. A gente, no passado, recente, se dizia assim, que quem não sabia fazer nada ia trabalhar na roça. Hoje é o contrário. Quem vai trabalhar lá tem tecnologias, tem formação, precisa de uma capacitação muito importante. E a gente sente muito isso nas cooperativas, porque o trabalho das cooperativas como profissionais, e o Sescop é que trabalha, nós temos por ano, em média, 300, 400 eventos, e mais de 50% desses são de formação profissional. E a gente sente que, à medida que a gente vai capacitando as cooperativas, o resultado é muito melhor. E principalmente na área das cooperativas agropecuárias que nós temos. Então, é um trabalho que é o foco do Sistema S. É o foco do nosso trabalho, é a formação profissional, a capacitação. Como o Senar vem desenvolvendo isso? Porque nós temos parcerias com vocês que têm esse foco. Mas como é que se dá essa capacitação no meio do campo, levando esse passado que nós estamos passando por uma onda de mudança muito grande no campo e hoje está na moda falar nisso. Como é que vocês vê esse trabalho de capacitação, de formação do homem do campo? Fundamental, não podia ser outra palavra, né? Hoje não se faz nada sem conhecimento, né? O conhecimento é que abre caminhos, nos mostra quais as escolhas mais assertivas que nós temos que fazer, e até por isso, Sérgio, o nosso trabalho se confunde, né? Se comunica, o trabalho da OSEB com o trabalho do Senai em especial, agora falando um pouco mais de capacitação e de qualificação. Então, o que é que acontece?
esse ditado que você disse aí, até nisso nós somos parecidos, né? Porque eu digo muito isso, né? E eu sou do interior, como você falou, e a gente ouvia dos pais, dos mais velhos, exatamente isso. Estuda, menino, senão você vai para a roça. Hoje a gente tem que dizer exatamente o contrário. Estude, se qualifique, se prepare, senão você não pode voltar para o campo. Porque no campo hoje é lugar de gente que tem a qualificação, que tem conhecimento, que tem saberes diferenciados do passado. Não é mais só o tempo da enxada nas costas e da mão calosa. Hoje é o tempo do conhecimento, o tempo das novas tecnologias, e por isso o Senar é extremamente importante nesse momento. E nós temos outra coisa, Sérgio, que a gente fala também muito para os nossos parceiros, é que a nossa empresa é uma empresa a céu aberto, que é as coisas que acontecem no campo. Então nós estamos ali expostos a todas as intempéries climáticas e todos os fatores que interferem diretamente no que está acontecendo dentro do campo. Então, até por isso, o nosso sistema precisa ser mais assertivo. Por isso hoje se fala muito em agricultura de precisão, para minimizar erros. De agricultura 4.0, eu fui há um ano atrás falar um pouco sobre a agricultura 4.0, hoje a gente tem que falar agricultura 5.0, porque hoje a gente já tem imensas máquinas no oeste da Bahia que são controladas por computador, que o cara sai daqui, vai a 5 quilômetros e a máquina volta sozinha com erro de 10 centímetros, 20 centímetros na dirigibilidade dessa máquina. Então são coisas muito... é agricultura de precisão, é agricultura 5.0. Mas nós temos, Sérgio, que colocar os pés no chão. Nós estamos num estado muito pobre, né? Nós estamos numa Bahia que até como se parece muito com o Brasil no mapa, mas se parece com o Brasil também na desigualdade, né? Então nós temos aqui uma agricultura dessa que nós estamos falando, 5.0, que fala em tecnologia, em agricultura de precisão, mas nós temos a grande maioria dos baianos na agricultura são pequenos produtores. E pequenos produtores que tiveram no passado negado a eles o direito da educação, da qualificação, do preparo, e isso se reflete hoje nos sistemas produtivos. Por isso a nossa missão é tão importante, de ir para o campo para trabalhar esses pequenos produtores. Aí entra a questão da organização social, que é tão fundamental. E respondendo a sua pergunta, não tem como a gente atender individualmente a cada um dos produtores. Nós precisamos reunir esses produtores em associações, em cooperativas, em sindicatos, para que isso facilite com que nós possamos chegar com as soluções técnicas para resolver os problemas desses produtores. E é um grande desafio. E aí eu te falava também, nós temos muitas instituições que trabalham com isso hoje. Não dá para a gente ter sombreamento, tá? Todo mundo fazendo mais do mesmo. A gente precisa somar saberes, pegar os saberes do sistema cooperativo, com os saberes do sistema S, do sistema associativista, e a gente somar, porque ninguém tem dinheiro sobrando, ninguém tem tempo sobrando. E a Bahia precisa muito, porque dos 762 mil produtores que nós temos na Bahia, Sérgio, 90% se enquadram nesse aspecto que eu estou lhe dizendo aqui, de necessidade de qualificação, de treinamento, e a gente precisa ir ao campo fazer isso. Não dá para fazer aqui de Salvador só, através das tecnologias digitais, que a gente até já tem o curso de assistência técnica digital, curso através de WhatsApp, mas isso ainda é muito pouco. O produtor rural, pela sua idade, pela sua formação, ainda precisa do olho no olho, da presença física do técnico, do agrônomo, do veterinário, do zootecnista, do técnico lá, pegando na mão do produtor para ensinar ele a caminhar literalmente dentro do seu negócio, da sua atividade. E isso é um desafio muito grande e a gente precisa se unir. Por isso, o que a gente tem feito, o sistema cooperativo da Bahia, junto com o Senai e com a Federação, a gente precisa multiplicar, não dá para a gente somar, a gente precisa multiplicar nossas ações, porque nós temos muitos desafios aí a cumprir nesse estado e a gente precisa de todo mundo, andar de mãos dadas, né? Somar saberes, como eu disse, para que a gente consiga atender o produtor rural. E atender o produtor rural, Sérgio, que é hoje quem está sustentando esse país. O mundo parou, o Brasil parou, a Bahia parou, mas o setor rural continuou trabalhando, porque nós precisamos de alimento. E não tem como parar. Não tem como parar, nós precisamos de comida na mesa da população. E alguém precisa fazer isso, e quem faz isso é o trabalhador e é o produtor rural. Por isso, até no momento desse, onde a pandemia afetou a vida, os setores produtivos inteiros, você vê setores de serviços, setor de turismo, praticamente acabou nesse ano de pandemia que a gente está. Mas o produtor rural, seja ele pequeno ou grande, precisou continuar trabalhando. Então ele precisa da nossa presença. Não dá para a gente parar, não dá para o sistema OSEB parar, não dá para o Senar parar. A gente precisa continuar atendendo esse produtor
e por isso é muito importante a gente estar cada vez alinhando mais esse entendimento, esses conhecimentos que as nossas instituições têm para a gente atender o produtor que precisa muito. E aí a gente tem que falar um pouco, né? As políticas públicas não ajudam, né? As políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, não apoiam esse pequeno produtor que precisa tanto, que depende tanto das políticas públicas, e ele às vezes fica à mercê do treinamento, da capacitação, da organização social, da organização comercial, que é fundamental, dos certificados, né, que hoje para a gente precisa certificar todos os produtos, sejam eles vegetais, sejam eles de origem animal, precisa ter segurança sanitária para os produtos e a certificação é fundamental. E a gente tem muita dificuldade, muita burocracia para isso. Se a burocracia para nós que temos um pouco mais de esclarecimento, ela chega a ser intransponível, imagine para um pequeno produtor, desde tomar o recurso, o crédito num banco, até acessar uma certificação de um produto seu. Então, são muitos desafios, a gente precisa somar forças para a gente conseguir atender esse pequeno produtor baiano. E falando de desafios, o assunto que eu vou colocar agora. Sempre que a gente trabalha na organização, na representação, como a OSEB, como a FAEB, trabalho na representação, e as representações muitas vezes elas são criticadas, muitas vezes você não sabe, porque chega nas nossas mesas centenas de questões diferentes. Isso. Eu, por exemplo, eu sou presidente de uma cooperativa de crédito, e nós estamos fazendo as pré-assembleias exatamente para falar com o nosso associado, seja ele pequeno comerciante, produtor, funcionário público. E eu estou fazendo assembleia no interior, município que nem Alagoinhas, Rio Real, Gandu, enfim, nós fizemos assembleia. E tem ainda uma dificuldade grande, um desafio grande de você fazer com que o produtor, o pequeno comerciante, fique participando de uma assembleia que é extremamente importante, que é onde que o associado ele vai lá e decide o destino da cooperativa, que decide o que fazer, mas ele não, ele tem medo daquele celular, daquele Zoom e não sei o que, tem essas ferramentas digitais, ele tem uma resistência em participar. Nossas assembleias presenciais vai 10 vezes mais gente do que a assembleia virtual. Para nós que ficamos o dia inteiro no virtual é fácil, mas ainda é um desafio. Mas nós temos dentro da OSEB, sempre que me perguntam qual é o maior desafio da OSEB na Bahia, o nosso maior desafio na OSEB é levar o conhecimento, a prática e a forma de o que é cooperativismo, o que é uma cooperativa, como ela funciona. Esse é o nosso grande desafio. Por que é o grande desafio? Porque não se ensina em sala de aula, não existe formação básica para isso. Na escola você aprende a não ser cooperante, mas você se ganha individual. A prova é individual. Se tem a prova coletiva, já não vale. Então, não se tem uma prática de cooperação na sociedade que venha do berço da escola. E eu sempre coloco, o maior desafio da OSEB, o pessoal resume o que a OSEB tem de desafio, é levar o cooperativismo para a sociedade. Esse é o nosso grande desafio. E é isso que nós somos especialistas. A FAEB e o Senar, qual é o grande desafio que vocês têm no meio rural? Bom, eu quero fazer também uma reflexão, que você tocou no assunto que eu também, nós estamos em plena sintonia, já vi. Essa questão, Sérgio, do sentimento da cooperação. Eu não estou dizendo isso aqui para ser agradável por estar no OSEB, mas para mim, organização social é um tema tão importante e que vai ajudar a responder a minha pergunta da federação, que ele tinha que ser ensinado na escola. Associativismo, cooperativismo, sindicalismo tinha que ser matéria escolar, matéria obrigatória na escola do ensino fundamental. Porque você começa a ensinar as crianças, e tudo que você falou aí, que é o trabalho e a missão de vocês, é uma questão educacional, sociológica e cultural. Você vem de outro estado, que eu sei, que a formação foi uma outra. Então é mais fácil você lidar com o sentimento da cooperação com quem teve uma educação de berço para isso. Nós, nordestinos, eu tinha um professor na faculdade, eu já tenho alguns anos de formado, que já dizia há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no banco da faculdade, que o produtor rural baiano trabalhava olhando para cima da cerca.
Aí a gente perguntava, por quê, professor? Ele disse, torcendo para o vizinho se quebrar para ele comprar a terra do vizinho. Não é só na Bahia. Então, esse é um sentimento individualista, egoísta, que infelizmente ainda existe entranhado na nossa sociedade, e aí não é no produtor rural, é no de nós nordestinos, aí eu posso falar como nordestino que sou, porque nós fomos educados para isso, é um débito que as políticas públicas educacionais têm com nós do Nordeste, do garoto de pé no chão, daquela casa de taipa, ou seja, nos leva a mostrar, Sérgio, que nós estamos numa região difícil, impossível de se sobreviver, de gerar riqueza, e isso é um ledo engano. Nós estamos numa das regiões mais promissoras do Brasil. Nós temos aqui tudo o que precisa para produzir, falando especificamente do nosso setor. Nós temos sol, nós temos luminosidade o ano inteiro, clima estável, nós temos grandes bacias hidrográficas no sertão. Então, nós fomos levados a pensar que a gente estava numa região impossível de se viver, de se produzir. Então, isso é um reflexo do sistema educacional que reflete no que você falou, do sentimento de cooperação que nós não temos dentro da sociedade, seja baiana, seja nordestina, que isso é uma coisa histórica. Mas voltando para o desafio e respondendo especificamente a sua pergunta da federação, ele vai um pouco nesse caminho, Sérgio. Você vê que eu falei há pouco que um dos temas que a gente trata é a questão da organização social. Porque muitos dos nossos produtores ainda não têm esse sentimento que você falou aí também, de ir para uma reunião nossa do sindicato local, lá no município, porque a gente precisa valorizar também um ente nesse país, que é o municipalismo. O seu cooperado está lá no município, não está no Brasil nem na Bahia, não. Bahia e Brasil são entes empíricos que não existem. O que existe é município, o que existe é Itaberaba, é Feira de Santana, é Luiz Eduardo Magalhães, é lá que as pessoas moram. Então, a gente precisa criar esse sentimento lá, e aí a federação tem esse mesmo problema seu, da gente conseguir organizar os produtores, mostrar para ele que o sindicato rural, que a associação local, ou que a cooperativa local, está ali como uma arma de defesa dos seus direitos, como um facilitador do seu negócio, como um ente capaz de levar a capacitação, a qualificação, o conhecimento, de até ser um agente cobrador dessas políticas públicas que a gente fala, que a gente precisa estar organizado para poder cobrar da Câmara de Vereadores, do prefeito, do governador do estado ou dos nossos deputados, o que o setor precisa, o que nós precisamos para poder melhorar a vida desses produtores que estão cooperados ou que estão associados. Mas para isso a gente precisa ter força. E a gente vê que tudo nesse país consegue parar. Quando tem alguma coisa que aflige os professores, eles param o Brasil, os caminhoneiros conseguem parar o Brasil, os policiais militares conseguem parar um estado, conseguem parar até a nação, assim for. Mas você vê produtor rural em algum lugar parando uma cidade sequer para reivindicar direitos e para reivindicar políticas públicas que possam apoiar um setor tão importante para a sociedade, que é responsável por mais de 20% do PIB, que é responsável por quase 30% dos empregos. Então, isso também é falta de sentimento de cooperação. É saber que a minha luta é a sua luta, que o meu direito é o seu direito e que o meu dever também é o teu dever. Então, isso é coisa que passa por banco de educação, pela escola, e por isso eu termino dizendo isso. Nós precisamos nos unir para defender que, mesmo transversalmente, esse sistema associativismo, cooperativismo, sindicalismo seja matéria da escola, mesmo que não seja matéria obrigatória como eu gostaria, mas que seja tema transversal para ser trabalhado na escola. E aí, só um parêntese, me alongando um pouquinho, a gente faz isso, tenta plantar essa semente. Nós temos hoje, Sérgio, em 73 municípios, mais de 100 mil alunos no ensino fundamental da zona rural, onde a gente tem um programa muito bacana chamado Programa Despertar, onde a gente trata exatamente disso, de ética, de cidadania e do sentimento de cooperação nas escolas com os meninozinhos do ensino fundamental, que é ali onde a gente deve realmente plantar essa semente, a semente para ver se floresce, para a gente ter uma sociedade que possa ter no seu coração, nos seus atos, nas suas ações, esse sentimento de cooperação que é tão fundamental para a gente melhorar o Brasil e transformar esse país no que a gente gostaria que ele fosse para todos os brasileiros. Ótimo, muito bom. Inclusive, esse programa, a gente é parceiro desse programa. Isso. E uma das coisas que você falou é fundamental. A vida se dá lá no município. E eu estava falando das nossas assembleias, a gente respeita tanto isso. Na minha cooperativa, por exemplo, nós temos agências em 9 cidades. Nós vamos fazer 9 assembleias para que a pessoa da cidade tenha a oportunidade de participar. Bacana. Porque não é fácil você, por exemplo, nós temos cooperados a 800 quilômetros, a 700 quilômetros, e não dá para você sair de casa para ir para uma assembleia de 1 hora. Agora, com as redes sociais que nós temos, nós podemos chegar até a cidade.
Então, isso, respeitar essa municipalização. E nós temos um assunto que não podia, nós vivemos numa plena pandemia, e eu vou entrar um pouco nesse assunto, porque há um ano atrás, a gente tinha Vou te dar um exemplo do que a pandemia gera nas pessoas. Exemplo prático que a gente viveu. Além de trabalhar, os funcionários trabalhar online, isso aí já virou. Mas na minha cooperativa, eu moro a 400 quilômetros da sede. E quando me convidaram para ser conselheiro, e hoje eu sou presidente, o pessoal me convidou e eu fiz uma exigência de não participar presencialmente nas reuniões, que era para mim é difícil, porque eu sou presidente da organização e outras tarefas, sair daqui até Gandu e voltar para participar de uma reunião. Aí o pessoal, para que eu fizesse parte, fizeram uma exceção e colocaram lá nos regimentos, abrindo a exceção. Isso há 4 anos atrás, quando não se falava nada disso. Em reuniões via videoconferência. E eu fiz a exigência e foi, eu acho que a primeira cooperativa do Brasil, a primeira instituição do Brasil que botou nos seus regulamentos que poderia ter conselheiros participando online. E foi sempre bom, funcionou. Há um mês antes da pandemia, mês de fevereiro do ano passado, o conselho se reuniu e disse, não, Sérgio, a partir de agora você tem que ser presencial. Aí, passou os 15 dias, veio a pandemia. Aí, nós nunca mais foi presencial. Hoje, o pessoal adora fazer reuniões virtuais. Por quê? Porque nossos conselheiros são também pessoas que trabalham, que são empresários, são produtores rurais. E aí, você não precisa se deslocar. A gente percebeu com a pandemia a mudança de quantas reuniões você foi a Brasília, que a gente ia a Brasília. É um dia de viagem, um dia de volta para você ir lá e participar. Então, você perdia 3 dias para fazer uma reunião. Hoje, você faz 3 reuniões por dia. O mundo mudou muito com a pandemia. E nós aprendemos muito. Tivemos muita dificuldade. Nós tivemos cooperativas, por exemplo, cooperativas educacionais até hoje não abriram. As cooperativas de transporte foram proibidas de trabalhar. Isso. Cooperativas de prestação de serviço não podiam mais ir fazer a prestação de serviço. Mas, por outro lado, as cooperativas agrícolas, que é o nosso, cresceram muito com isso, porque elas passaram a trabalhar em dobro, se reinventaram vendendo via internet, se reinventaram com a produção. Enfim, a pandemia trouxe coisas ruins, mas também trouxe uma inovação muito grande, que é um dos temas mais importantes, que foi inovar. Nunca se falou tanto em inovação. Exatamente. A pandemia trouxe tão forte isso, que o Sistema OCB Nacional mudou o seu planejamento estratégico, incluindo inovação na visão estratégica. Tudo isso, como é que afetou a classe agropecuária essa pandemia? Bom, Sérgio, você falou muito bem aí, né? Tudo que a pandemia representou, impactou o mundo inteiro, né? Mas eu acho que a grande mudança que ela provocou não foi nem tecnológica, a maioria dessas tecnologias a gente já tinha, o celular, o computador, o Zoom, não sei o que a gente faz a reunião à distância, Meet, não sei, enfim, tudo isso já tinha. Agora, o que ela provocou mesmo de grande mudança foi a comportamental. Nós tivemos que nos adequar rapidamente, porque não podia parar tudo, a gente precisava continuar tocando os nossos negócios, as empresas, as famílias precisavam precisavam continuar com seus entes que estavam longe, enfim. E aí as tecnologias, que é o setor de inovação que cresceu muito nesse tempo, serviu como nosso amparo, nossa estrutura para nos ajudar nesse grande momento, nesse difícil momento, né, que todo mundo está passando. A grande perda da pandemia, Sérgio, ela se resume em 2 pilares assim, fundamentais e tão tristes que deixa a gente. Primeiro, a vida das pessoas, né? Muitas famílias perderam aí seus parentes, seus entes queridos, aí isso é irrecuperável, né? E a outra questão, a questão econômica, que foi um prejuízo absurdo que o mundo inteiro tomou, que o Brasil tomou, que muitos empresários ficaram no caminho também, na estrada aí, e isso também, em muitos casos, é irrecuperável. Mas ficou muitas lições, né? Com a lição da igualdade, que todos nós temos que nos comportar de uma forma igual, ter direitos, mas ter deveres também a cumprir, a própria exigência da máscara, do lavar a mão, do passar álcool, que eram coisas que todo mundo já sabia que tinha alguma função, mas ninguém utilizava. Então, a mudança comportamental nos levou a ter outros comportamentos individuais e coletivos, né?
Então, esse foi uma grande transformação. E no nosso setor, Sérgio, não foi diferente. Só que a gente precisava continuar trabalhando. Não é? Como eu disse, não dava para você chegar para a vaca e dizer, agora você não vai dar mais leite que está na pandemia, só daqui a um ano para voltar. A lavoura que estava plantada, para tudo, daqui a um ano a gente volta. Não dá. O ciclo da vida continuava e a gente precisava acompanhar esse ciclo da vida para você poder satisfazer as necessidades que o sistema produtivo lhe cobrava. E no início foi muito difícil, né? Aqui na Bahia até teve uma coisa que nos ajudou muito, a gente criou um comitê de crise aqui, que era uma pessoa do Ministério da Agricultura, uma da Secretaria de Agricultura e uma pessoa representando o governador e a gente representando os produtores aqui da federação. E a gente fazia 3, 4, 5 reuniões online por dia para resolver problema, porque os problemas eram assim, ó, o prefeito da cidade A fechou a entrada e a saída da cidade, não entra nem sai ninguém. Nem mercadoria. Nem mercadoria, não entra, não pode entrar comida, não pode sair ninguém para trabalhar. Então, no início foi, e até por prudência, né, e pelo terror que foi plantado naquele primeiro momento, todo mundo imaginou que o mundo talvez se acabasse ali, era o fim do mundo. Então, as coisas começam, os caminhoneiros não podiam rodar, tinha locais na estrada que fechou tudo, uma borracharia que o caminhão furava o pneu na estrada, não tinha como trocar um pneu, o cara ia ficar com um caminhão de aves parado na estrada, morrer todas as aves, porque não tinha um lugar para trocar um pneu. Então, às vezes, coisas básicas, mas que naquele primeiro momento foram assim, barreiras enormes. E aí a gente começou nessa negociação com o envolvimento de muita gente, de prefeitos, de presidentes de sindicatos aí no interior, de lideranças, dos entes governamentais, aí todo mundo se unindo e fomos resolvendo um a um os problemas e a coisa começou a movimentar e, como todo mundo já sabe, o setor continuou trabalhando, não faltou alimentos. Eu me lembro que até na minha casa as pessoas disseram, vamos fazer uma compra de supermercado grande, guardar tudo, porque vai faltar as coisas no supermercado. Não faltou nada, não faltou 1 quilo de arroz, de feijão, de nada, a população continuou e foi graças a essas atitudes preventivas de liberar trânsito, de deixar serviços essenciais, foi uma coisa que foi defendido muito pela CNA lá em Brasília, lá junto com o governo, para listar as atividades essenciais que precisavam continuar funcionando. Você não pode ficar sem o posto de gasolina, sem a farmácia, sem a clínica veterinária, porque tudo isso é necessidade que os animais, que as pessoas e que o setor precisava. Então foi um momento assim de muita angústia para todos nós, além de todo o problema de saúde pública, também por esses problemas que foram criados, mas tudo passou, né, como tudo passa, e as coisas voltaram ao eixo normal e continuou trabalhando. Agora, como tudo na vida, né, teve algumas categorias, alguns setores tiveram mais problemas. Me lembro que o setor dos pequenos laticínios, inclusive gente de cooperativa ligada a vocês, teve muito problema, porque caiu drasticamente. As escolas fecharam, Sérgio. Aí o que ia para a merenda escolar, do iogurte, o leite, etc., as prefeituras pararam de comprar. As pequenas cooperativas ficaram com isso estocado, sem ter a quem vender. Então caiu o consumo de alguns produtos, né, da banana mesmo. Eu me lembro que logo no início ficou muito baixo o preço da banana, assim, só para citar uma área do setor agropecuário, o pessoal lá da Lapa ligava para a gente, inclusive também das cooperativas lá dos produtores de banana lá. Eu sou produtor lá da Lapa. Você é produtor na Lapa, então você sofreu um pouco também com isso, Sérgio. Então, enfim. Meus irmãos, né? Seus irmãos, né? Então, enfim, tiveram alguns setores que pagaram, vamos dizer assim, um preço mais caro nessa crise da pandemia, mas está todo mundo, falando especificamente do setor agropecuário, todo mundo se reestruturando, se adequando a esse novo momento, vendo as novas tecnologias, o novo modelo, a nova forma de se comportar e, consequentemente, de produzir para continuar vivendo, sobrevivendo e se adequando a esse novo mundo que não volta mais a ser como antes, né? Até por tudo que a gente falou das perdas que tiveram no caminho, a gente não volta a ter um mundo igual ao que era antes de março de 2020. Vamos falar sobre políticas públicas. Vamos lá. Nós temos uma tarefa que muito poucas pessoas sabem. Todos os anos tem um tal de plano safra. Não existe um plano plurianual de safras. Então, o produtor, ele é o seguinte, planta um ano, colhe, depois vai projetar de novo com uma nova política, com novas mudanças. E quem é na área rural, isso é um sacrifício porque você não tem um planejamento de longo prazo. Mesmo com as culturas perenes, que nem cacau, café e outros, você tem um bendito plano safra. E nós, do sistema cooperativista brasileiro, a gente é um dos principais atores da sociedade civil quanto a essa reivindicação de melhorias dos produtos e das políticas públicas.
O sistema OCB está, desde fevereiro, aliás, nunca para de buscar, junto às suas cooperativas, para quem não sabe, quase 50% dos produtos de grãos e agrícolas no Brasil são feitos via cooperativa comercialização. As cooperativas no Brasil, na área agropecuária, elas têm quase 50% da produção na mão. Nós aqui na Bahia ainda é pouco, mas nós temos estados que têm, por exemplo, o trigo, de 70%, o café é muito. Nós aqui na Bahia temos muito café, nós temos cooperativas muito bem organizadas no café. Mas o Plano Safra, ele está na nossa porta, aí, porque os produtores já estão querendo fazer o planejamento da próxima safra. E na OCB, a gente, quase diariamente, é o contato, o que vocês precisam, agora tem um problema aí que se levantou, do armazenamento, eu vi no caso do Mato Grosso, e nós temos aqui no oeste da Bahia também esse problema grande, que você planta o produto, colhe e bota em céu aberto. Se pegar uma chuva, já era, você perde tudo que você fez. E esse é um problema do tal de Plano Safra, porque não existe um plano a longo prazo. E nós estamos em plena discussão, e o cooperativismo está a todo em cima disso, porque é um trabalho que a gente faz muito lá na OCB. Existe um comitê que faz isso em nível nacional, existe uma reunião permanente com o Ministério da Agricultura, Banco Central e da Economia. Como é que vocês na FAEB estão dentro dessa discussão? Quais são os desafios agora nesse Plano Safra? Bom, nós estamos de novo do mesmo lado da história, né, Sérgio? Inclusive, nós temos também um representante desse Comitê Nacional, que participa dessa discussão que é contínua, né, que é representando a CNA e que representa todas as federações do Brasil lá nesse conselho, que eu sei que tem o assento lá da Organização das Cooperativas Brasileiras, lá também participando dessa discussão. Mas eu concordo plenamente e vou repetir muito do que você disse. Não dá para todo ano a gente ter uma regra do jogo para o Plano Safra. O produtor planta esse ano, seja café, seja laranja, seja trigo, seja soja, e fica esperando no ano que vem qual será a regra do jogo, desde a taxa de juros, desde o modelo, a forma de pagamento, desde o modelo de seguro, se vai ter seguro para aquela atividade ou não. Então não dá para você ficar no improviso ou na ansiedade de saber como que você vai se portar no ano seguinte para continuar o seu sistema produtivo. E lembrar que nós somos de um setor essencial. O que a gente defende, e eu sei que é a mesma posição de vocês a nível nacional, Sérgio, é um plano plurianual, pelo menos para 4 anos. Que você faça um planejamento do Plano Safra para 4 anos, para o produtor saber que esse ano, o próximo e mais 2 à frente, ele tem uma regra do jogo pré-estabelecida, até para que ele se enquadre. E isso vai diminuir muitas coisas, inclusive a própria inadimplência, que às vezes gera por essa instabilidade. E um detalhe muito importante e muito particular do nosso setor, é que o setor produtivo, ele tem dia e hora para plantar. A janela produtiva, como nós chamamos no setor, Sérgio, ela precisa o dinheiro chegar na hora certa, no momento certo, para que você plante, inclusive no dia certo. Então, o que é que eu estou querendo dizer aí para os espectadores que estão nos assistindo? É que o plantio de soja no oeste da Bahia tem a data certa para começar o plantio. Se o produtor não tem acesso ao crédito, ao recurso, o dinheiro para comprar a máquina, para chegar naquele dia ele está com tudo pronto em casa, máquina, semente, gente capacitada, tecnologia para isso, ele perdeu a janela, não tem soja no oeste. Então, às vezes, o produtor tem que ter o acesso ao crédito e as regras do crédito antecipadamente, porque precisa chegar naquele momento, não dá. E aí, voltando ao exemplo da soja, para chegar a data do plantio de soja no finalzinho do ano, e o dinheiro não saiu, o crédito não saiu, ou ele não tem a máquina, ou a semente não chegou, ou o adubo não chegou, quando chegar no mês de janeiro, não adianta, não dá mais para plantar soja no oeste, não vai ter produção de soja. E quem perde com isso? O povo brasileiro, a sociedade, a economia do Brasil. Então, todo mundo perde, inclusive quem não é diretamente ligado ao setor. Porque se tem uma coisa que eu digo também, Sérgio, para todo mundo, principalmente para a sociedade urbana, é que todos nós, brasileiros, tínhamos que torcer para o setor agropecuário sempre andar bem, independente de vocês morar aqui no setor urbano ou na roça. Porque quando o setor rural vai bem, todo mundo ganha. Eu estava um dia numa rádio aqui de Salvador, numa entrevista, e falando exatamente da produção no Oeste, que tinha sido recorde e tal, e aí entrou um cidadão de um bairro e disse,
Eu queria perguntar ao presidente da federação aí, eu estou aqui no bairro tal, desempregado, sem emprego, o que é que eu ganho com isso aí? Ou seja, ele estava perguntando o que é que eu consigo ter, o que é que isso interfere na minha vida. Mas foi ótima a pergunta dele, porque eu tive a oportunidade de explicar não apenas para ele, mas quem estava ouvindo, de que a gente tem que torcer para o produtor ganhar, produzir muito, ter volume de produção, porque isso vai interferir na vida dessa pessoa que está desempregada lá no bairro, porque vai chegar na feira livre do bairro dele, na barraquinha que vende na porta lá da casa dele, um produto mais barato, mais acessível para ele que tem uma renda pior. Então, mesmo o cara que está desempregado, que está aqui, ele consegue se beneficiar diretamente quando a gente tem uma superprodução, porque baixa o preço do produto, baixa o preço da cesta básica no supermercado e interfere diretamente na economia de todo o brasileiro. Então, o setor agropecuário é um setor, e aí voltando para a política pública, Sérgio, que além de tudo que a gente já falou, do sentimento da cooperação, desse sentimento da importância da política pública, tinha que ter prioridade, sem nenhum demérito aí os outros setores, que me perdoem, mas tinha que ter prioridade nesse planejamento das políticas públicas, por ele ter essa particularidade de interferir direto ou indiretamente na vida de todos os brasileiros. Então, seria bom que nós tivéssemos políticas públicas estáveis para o setor agropecuário, que nós tivéssemos uma infraestrutura de primeira, basta lhe dizer que hoje tem lugares que a gente não pode produzir porque não tem energia elétrica. Falando da Bahia, que a gente é um dos estados que tem uma das maiores malhas de energia eólica, a energia fotovoltaica, que aqui a gente tem um potencial enorme, temos sol o ano inteiro, e falta energia para o produtor produzir. O cara quer colocar uma bomba num pequeno poço para fazer uma pequena irrigação e não tem energia. O cara está tirando leite e tem uma ordenha, não pode botar porque não tem uma energia. Isso é inconcebível para um país que tem um setor agropecuário como o nosso, para um estado que vive também lastreado a sua economia no setor agropecuário. Então, até por isso o sentimento da cooperação é importante, Sérgio. A gente precisa se unir as entidades, unir o setor, para que a gente sente à mesa, e nós defendemos isso há muitos anos aqui na Bahia. Nós precisávamos ter um conselho aqui na Bahia do setor produtivo baiano. A gente precisava sentar à mesa com o governador do estado, com o representante dos deputados, para nós que conhecemos o setor poder dizer o que é que a Bahia precisa. A gente precisava ter um fórum aqui onde a gente pudesse se expressar, onde a gente pudesse reivindicar e onde a gente pudesse questionar as políticas públicas, seja da Bahia, seja do Brasil, porque isso é democrático e isso é o que todo mundo fala no discurso, mas na prática não acontece. Então, é muito bom a gente falar disso, porque é uma oportunidade única da gente poder expressar isso. Com a gente nesse fórum que nós estamos juntos. Agora, nós temos na Bahia uma característica, eu venho de outros estados, e eu estou aqui há 25 anos e trabalhando só com cooperativismo. Eu vim para cá para isso. E uma das coisas que aqui na Bahia é diferente. Eu queria ver a sua opinião, Humberto, sobre esse assunto. Nós temos aqui cadeias produtivas. Quem trabalha na agropecuária tem muito cadeias produtivas. Tem da soja, do café, do cacau, do leite, das frutas, enfim. São cadeias produtivas. O que é uma cadeia produtiva? É tudo aquilo que envolve para a produção daquele produto. Desde da área de crédito, de tudo que envolve a produção do produto. E no sistema cooperativista aqui, quando cheguei aqui, fiquei meio assustado e ainda não consegui mudar isso aí, principalmente na área rural, que os produtores aqui, quando vão formar uma cooperativa, querem se organizar em cooperativa, querem ser a cooperativa específica daquela cadeia produtiva. Vamos dar um exemplo aqui do passado, que não foi muito bom, mas que todos os baianos que vão estudar têm essa história aí escrita, que é a cadeia produtiva do leite, que tinha aqui uma indústria do leite cooperativa enorme, a única do Norte e Nordeste que fazia leite em pó, e que por N razões, ela não resistiu. Como a indústria do cacau, a cadeia produtiva do cacau, que eram as cooperativas que comandavam tudo, mas elas tinham um único produto. E no dia que esse produto deu problema, a cooperativa teve problema. No sul do país, pegando o centro-sul, não existe cooperativas de um único produto, de uma única cadeia produtiva. Aqui na Bahia, quando a gente vai discutir com o produtor isso, há uma resistência enorme. Nós temos cidades, que eu não vou citar o nome aqui, que tem 4 cooperativas, uma para cada produto.
E as 4 cooperativas têm dificuldade de sobrevivência, porque você tem 4 estruturas, 4 grandes burocracias e problemas assim. O que nós temos como produtor? Isso se dá mais na agropecuária. O que nós podemos fazer para que o pessoal se une junto, numa única instituição, num único CNPJ, e faz todas essas atividades num pequeno município, que você conhece muito bem, já foi gestor? Como é que a gente pode se unir para, num único CNPJ, fazer todas essas atividades, em vez de criar N de estrutura? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Sérgio, vai passar de novo por o que a gente falou um pouco na nossa discussão anterior. A gente precisa educar as pessoas e conscientizar desse sentimento de cooperação. Porque você vê que até no cooperativismo, quem já está praticando tem um pouco do sentimento do fazer sozinho. É o que você está dizendo. Eu estou na minha cooperativa de café, o que é que o pessoal de leite vai fazer aqui? Não é outra coisa, leite é outra história. A gente toma café com leite lá na mesa, mas aqui é café de um lado, leite do outro. Então, isso que você falou aí, a gente vivencia. É aquele cara que participa do sindicato, e não posso participar da cooperativa, eu já sou do sindicato de produtores aqui, não vou para a cooperativa. Então, é uma coisa que passa realmente por um trabalho de qualificação, da gente educar as pessoas. Nós temos muito a fazer nesse estado, Sérgio, muito a fazer. E essa é uma das grandes e nobres missões que nós temos à mão, é exatamente essa, de mudar o comportamento das pessoas para esse sentimento do fazer juntos, do fazer cooperando, do fazer se ajudando. E reflete exatamente nisso que você tem. Eu viajo esse estado inteiro, conheço a Bahia inteira. E é exatamente isso que você está dizendo. Eu presencio isso e convivo também com isso aí. Meu pessoal do leite aqui é de um lado, quem produz gado de corte é lá do outro, quem produz caprinos e ovinos, faça lá sua associação, sua cooperativa. Então, a gente tem muito trabalho para fazer isso e passa por algumas coisas que nós já falamos, a gente continuar fazendo esses treinamentos, continuar fazendo esses dias de campo, esses seminários no interior, seja online ou seja presencial, para a gente ir tentando fazer o desbastar da pedra bruta, né, para ir levando essas pessoas para esse caminho, para esse sentimento da cooperação, porque é a saída. Olha o que você falou aí, você que entende muito mais que eu disso. Você tem numa pequena cidade 4 cooperativas, uma de leite, uma de café, não sei o que, são 4 gerentes, são 4 administrativos, são 4 pessoas da comunicação, é gente para limpeza nas 4, enfim, você multiplica por 4 os custos fixos de todas essas instituições. E quem paga é um só. Exatamente, e quem paga é o produtor rural. Então, é um desafio muito grande, mas eu vivencio e concordo plenamente com você. A gente precisa trabalhar muito para quebrar essa mudança desse comportamento do produtor. Uma das coisas que a gente trabalha muito lá no Sescop e no SEB é o foco nas pessoas. A sociedade cooperativa é uma sociedade de pessoas, não é de capital. E isso é incrível, é apaixonante. É o assunto que mais me... Por quê? Você tem, muitas vezes, a mesma pessoa, o mesmo produtor, sócio de 3, 4, 5 instituições que querem defender uma única causa. Enquanto que, se você vai lá e vê o plano de trabalho das 4, é igual. Porque é feito pela mesma pessoa, pelo mesmo produtor. Então, essa especificação, ela atrapalha na organização, porque há um custo muito elevado. E custo na área agrícola é um assunto muito sério. Eu queria, como último tema, trazer um pouco a sardinha para a minha brasa, que é a cooperativa de crédito, que tem tudo a ver com o setor agropecuário. Você falou aí do crédito, tem que chegar a tempo certo, na hora certa, em quantidade certa, ao custo compatível. Aí eu peguei um dado estatístico e disse, olha, nos últimos 10 anos, o crédito rural em cooperativa no Brasil cresceu 500%. E se você não se associar e não defender a cooperativa de crédito, aqui 10 anos, isso faz uns 4 anos, você não vai mais ter crédito se não for sócio de cooperativa. E o cooperativismo, cada ano, vem assumindo uma fatia maior no crédito rural. Hoje, o cooperativismo de crédito já tem, parece, 28% do crédito rural do país, já está na mão do cooperativismo de crédito. E tem uma política aí do Banco Central que quer que o cooperativo de crédito, principalmente aqui no Nordeste, aí nos toca mesmo, porque aqui é a região que menos crédito rural tem e menos cooperativas tem, mas que a gente tem um espaço enorme
para conseguir. O que a gente poderia fazer juntos para poder que esse produtor cada vez mais... vou te dar um exemplo na minha cooperativa. Na minha cooperativa tem um conselheiro que é produtor rural e é agrônomo e dá assistência aos demais produtores. Ele, além de ser produtor, dá assistência. E ele levou para o nosso conselho um desafio, que a nossa cooperativa fizesse um projeto para os produtores da região. Ela vai de Igandu a Sergipe, tudo pela BR-101. E no meio desse aí, nós temos vários tipos de produção agrícola. Nós temos frango, aves, na região de Cruz das Almas, nós temos frutas, na região de Igandu e região, nós temos milho e produção de grãos, Rio Real e região, e muitos pequenos produtores. Então, nós temos um desafio de fazer um projeto, e ele desafiou e a gente, o Conselho decidiu isso, e nós vamos lhe procurar para ajudar a fazer. O que nós, como cooperativas, a organização do produtor, podemos financiar, porque o financiamento rural não é só custeio e investimento. Existe muita coisa, principalmente para o pequeno produtor, que a gente pode fazer junto. E a gente também não tem o crédito rural sem assistência técnica. Como é que você vê essa questão do financiamento do produtor através de cooperativas? Bom, primeiro eu acho que isso já pode ser um resultado desse bate-papo com o presidente. A gente precisa ser pragmático e sair daqui com alguma coisa depois dessa nossa conversa muito agradável, Sérgio. Eu até desconhecia alguns números desse potencial que o sistema cooperativo já empresta hoje. Muito bom saber disso. E nesse ponto eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Passa também normalmente porque hoje o produtor, quando ele quer tomar o recurso, ele pensa sempre nos bancos oficiais. É a tradição, né? É o que ele já fazia, o pai dele já tomava o recurso nos bancos oficiais. Então é meio que o dever de casa que ele já sabe fazer. Então a gente precisa, Sérgio, fazer um trabalho diferenciado, mostrar esses números, né? Mostrar talvez uma menor burocracia que o sistema cooperativo, até como o sistema é cooperativo, é feito também por produtores que estão ali sentados à mesa, que entendem a necessidade do que você falou, do crédito na hora certa, no dia certo, na quantidade, no momento oportuno para o produtor. Então, acho que isso pode ser aqui um compromisso que a gente firma aqui publicamente, da gente sentar as duas equipes aí do sistema cooperativo ligado ao SEB, com a Federação da Agricultura, com o pessoal nosso do planejamento, e a gente pegar até uma região como piloto, que pode ser até essa que você tem a presidência lá da cooperativa, e a gente exercitar isso na prática, um modelo da gente levar esse pequeno produtor para o sistema cooperativo, que já é talvez a porta de entrada para, através do crédito, a gente levar ele para esse sentimento de cooperação que a gente tanto falou aqui nessa manhã, aqui, que a gente tanto conversou. Então, pode ter certeza que eu acho que você tem todo o crédito conosco para a gente começar esse trabalho e a gente fazer um piloto aí para, quem sabe, depois a gente multiplicar por outras regiões do estado, porque é o caminho. Esse sentimento da gente colocar dentro da sociedade o sentimento de ajuda, de cooperação, de fazer junto com o outro, precisa se transformar em exemplo. E aí pega no que você começou falando aí nessa sua abertura aí, que é o investimento no homem, nas pessoas, né? Muito mais de que os sistemas, de que as estruturas físicas, a gente tem que investir em quem é capaz de mudar o mundo, que é o homem, né? O homem é o ente, é o protagonista da história. Eu sempre digo isso aos nossos produtores. A gente vai lá, leva capacitação, a gente vai lá, leva um conhecimento, coloca um técnico, mas quem é capaz de mudar a vida dele é ele mesmo. É o produtor que precisa ser o protagonista da sua própria história. Ninguém constrói a história de ninguém, cada um de nós fazemos a nossa história. Então a gente precisa colocar isso também muito claramente para o produtor, independente do tamanho dele, que ele precisa estar junto conosco, e uma das formas de mudar a história dele é ele se cooperando, se associando, junto com outros do tamanho dele, que tem a mesma necessidade dele, você falou também há pouco, que está dentro da mesma cooperativa, da mesma associação, do mesmo sindicato ali, defendendo os mesmos interesses, defendendo as mesmas bandeiras, e às vezes ele não consegue enxergar isso no seu dia a dia, no comportamento da escolha do seu banco, foi o que você falou aqui. Então a gente precisa trabalhar muito isso, conte conosco, que pode ser já aqui um fruto prático desse nosso bate-papo, a gente criar, sentar à mesa para construir um modelo da gente fazer esse piloto aí em alguma região e depois, quem sabe, multiplicar isso pela Bahia. Com certeza, vamos fazer isso, e eu tenho certeza, entre as minhas
andança, eu sou, além de presidente da cooperativa, eu sou conselheiro da central das cooperativas aqui e vou levar esse desafio para lá. Eu gosto de desafio. Eu sou uma pessoa formada por desafios. Eu gosto quando, por exemplo, essa ideia veio lá de um conselheiro que é lá da base. Ele diz, na minha região nós precisamos disso, vamos pensar isso de forma diferente. Eu já levei isso adiante e já até vou envolver a Embrapa nisso. O Senar tem que estar junto, porque é ele que conhece mais. Mas eu gostaria, sim, agradecer imensamente a sua participação nesse diálogo, esse bate-papo. E, Humberto, sempre um grande prazer conversar contigo, esse parceiro que nós temos do cooperativismo. E eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para o povo do campo, da nossa, de tudo isso que nós falamos. Qual é a sua mensagem final para todos nós? Bom, Sérgio, primeiro eu que agradeço, né? Foi muito bacana estar aqui sentado ao seu lado, conversando sobre coisas de interesse da população, do setor agropecuário, mas da sociedade como um todo, né? Falamos aqui de gente, quando a gente fala de gente, interessa a todo mundo, né? Falando de pessoas, de comportamento, de educação, e isso é interesse de toda a sociedade, interesse de todo mundo. Então, eu que agradeço a você essa oportunidade, esse convite, e vamos cada vez mais aproximar as nossas instituições, as missões nossas que se confundem no dia a dia aí no campo, para a gente fazer muito mais pela Bahia. E, ao final, dizer apenas o seguinte, que, lembrando as suas últimas palavras, que a gente precisa cada vez mais, as nossas instituições, as pessoas, as políticas públicas, investir no ser humano, no homem, nas pessoas. São eles que constroem o nosso estado, as nossas cidades, os nossos setores produtivos. Então, lembrar sempre que o homem precisa ser valorizado sempre, até porque agora, nesse momento que o mundo inteiro passou, a gente está vendo a importância que tem os verdadeiros brasileiros ou os verdadeiros baianos para ajudar a sociedade, para fazer com que a população possa viver mais e melhor, cultivando esse sentimento nobre, que é o sentimento da cooperação, que é o sentimento da ajuda, que é o sentimento da partilha, que é isso a gente precisa colocar, não apenas no setor, mas precisa colocar para a sociedade como um todo, para que a gente possa viver num mundo melhor, numa sociedade melhor, para todos nós vivermos e criar os nossos filhos e as nossas famílias. Grande abraço, foi um grande prazer estar aqui com você e conte sempre com a Federação da Agricultura, com o Senar e com o nosso Agro lá, que é o filho mais novo lá do sistema FAEB-Senar. Grande abraço a você e grande abraço a todos os participantes. Foi muito bom. Eu gostaria, para finalizar, dizer que o cooperativismo brasileiro, nós somos 15 milhões de sócios. Nós temos 15 milhões de brasileiros dentro do cooperativismo brasileiro. Nós temos mais de 300 mil no cooperativismo baiano. E eu queria agradecer a todos e dizer que o nosso trabalho é levar à sociedade melhor qualidade de vida. É isso que a OSEB faz, é isso que nós fizemos. Nosso muito obrigado a todos, até a próxima e um abraço a todos.